da linha do tempo da história do Brasil, trabalhamos a linha do tempo do Brasil República, que é o momento que a gente está trabalhando, e da era Vargas. A gente viu, então, que o Vargas ele assume o poder no Brasil através de um golpe militar, né? E aí, o governo dele, a princípio, era só para ser por um tempo determinado, para fazer as eleições, para elas acontecerem. E esse governo acaba durando 15 anos. Né? Então, em cada momento, ele dá um jeito de se manter no poder. E aí o governo foi dividido em três, né? Por conta da postura e das coisas que foram acontecendo. A gente teve o governo provisório, depois o governo constitucional e o Estado Novo, né? Que foi a parte do governo autoritário do Vargas. Então, vocês tinham que trabalhar nesse vídeo e nas páginas 46 e 47 do livro didático. E a gente tinha que fazer um esquema pensando nesses itens aqui, certo? Que características teve esse governo provisório? A ideia é que se fizesse eleições no final desse governo provisório, diretas, né? Eleições diretas, e acabaram sendo eleições indiretas, e Vargas foi escolhido para ficar por mais um tempo. Tranquilo? Aí no Estado Novo, que era para ter eleições de novo, ele dá o golpe e permanece mais um tempo. A gente vai estar trabalhando até lá. Então, vamos lá. O que vocês encontraram aí para mim sobre as características políticas dessa época? Conseguiram visualizar esses 4 anos, o que aconteceu aí? Quem é que consegue colocar para mim alguma coisa? Isso, talvez vocês tivessem que ler o texto e identificar esses itens, né? Que estava lá na 46 e 47, ou assistindo o vídeo. O que vocês encontraram aí? Características políticas, o que nós temos? Participação, 10 pontos, será que ajuda? O que vocês encontraram? A Luana me mandou trabalho, tá bem bom. A Gil, a Stephanie e a Stephanie. O que vocês têm aí de características políticas? Políticas é o governo, né? Então, como é que a gente pode colocar aí? O que ele faz no governo? Ele enfraqueceu o legislativo e fortaleceu o executivo. Isso, então ele fortalece o poder executivo, que é ele, né, gente? A gente trabalhou bastante isso no ano passado. E enfraquece o legislativo. Os governadores do estado, o que ele faz com os governantes dos estados brasileiros? Ele nomeia quem? Ele nomeia pessoas da sua confiança, né? Então, o Getúlio, os governadores que estavam no governo antes, saíram todos e ele escolheu os governadores. Nada de voto, tá, gente? É nomeação, é indicação de cargo político. Então, fortalece o poder executivo e enfraquece o legislativo através de leis e do seu próprio poder. Tá? Nomeia, se chamou de interventor, né? Interventores, governadores nos estados. Sabe quem ele nomeia? Vocês vão conhecer um governador do estado que ele nomeou. Sabe quem? Flores da Cunha. General Antônio Flores da Cunha, amigo de GG, né? Íntimo, para os íntimos GG, nomeado governador do Rio Grande do Sul, até que os interesses de Vargas sejam... Até que Flores da Cunha e Getúlio Vargas tenham os mesmos interesses. Quando o nosso governador, Flores da Cunha, ele decide ir contra a política de Vargas, Vargas retira ele do poder e a estrada de ferro em Flores da Cunha não deu. Vocês sabiam dessa história? Vocês sabem por que o nome de Nova Trento mudou para Flores da Cunha? Nós estamos lá no Getúlio e chegamos em Flores da Cunha, gente.
Vocês sabem por quê? Lembram daquela história que era para vir uma estrada de ferro aqui para Flores da Cunha, que era a estrada do trem? Conta a história, então, que o general Antônio Flores da Cunha teria prometido, né, essa estrada de ferro com interesses de eleições. Mais adiante foram encontrados documentos que mostram que o governador Flores da Cunha, ele não prometeu a estrada de ferro. Essa história é minha avó contada. Ele prometeu uma equipe para vir fazer um estudo de quanto ia sair, de como se era possível, toda essa história, né? E aí se usou isso como pretexto para mudar o nome da nossa cidade, de Nova Trento para Flores da Cunha, né? Enfim, aí o Getúlio Vargas tira o Flores da Cunha do governo do estado e ele não dá prosseguimento, enfim, a esses estudos e essas obras do futuro trem que chegaria aqui. Tá vendo como tá perto essa história? Tá muito perto, né? Então, o Getúlio vai nomear governadores do seu interesse. Aí chega, obviamente, até aqui em Flores da Cunha. O que mais vocês colocaram sobre isso? Quem é que colocou outro item? Pelo populismo. Agora será o populismo ou mais adiante? O que é populismo, gente? Povo, né? População, povo. A ideia do populismo vem um pouquinho depois, Vini, lá para o Estado Novo, né? Então a gente espera um pouquinho ainda do populismo, mas não está errado, tem a ver com o governo da Era Vargas. O que mais? Neste momento? Nada. Bom, então deixamos assim. Características sociais, ou seja, como é que estava o Brasil, o povo, como é que era essa história? O que vocês escreveram aí sobre o povo? Tinha revoltas? Como é que foi este momento? Nada? Alguém destacou a Revolução Constitucionalista de São Paulo? Como item aqui? Características sociais? Não? Ele criou o Ministério do Trabalho. Isso conta. Ok, dá para colocar. Tem muita. Isso entraria lá na Constituição, mas ok, né? Criação da Justiça do Trabalho. Mais. Getúlio Vargas, Peraí que eu não tô entendendo. Quem tá falando? A Stephanie? Isso. Vai. Getúlio Vargas governou o Brasil após a vitória da Revolução de 1930. Ok. A Luana tinha falado também? Eu votei ampliação do voto para as mulheres em 1932. Isso aí, gente. Nós temos aqui características na questão da inclusão, na questão do voto, na questão de alguns direitos, né? Então, vamos lá. Vou colocar numa só. Direito ao voto secreto e feminino. Gente, isso foi incrível. Foi o primeiro momento, né, em que as mulheres, isso lá na Constituição de 34, que as mulheres têm direito ao voto. Óbvio que não vão votar, né? Elas vão votar só lá quando termina o governo Vargas, no outro governo, depois do governo Dutra. Então, ali tem uma questão que ele faz a lei, mas ela não é aplicada nesse momento. Tá? Então, a gente tem questões trabalhistas muito importantes, tá? A criação da Justiça do Trabalho, direitos trabalhistas, que a gente vai aprofundar lá na Constituição, tá? Só para a gente citar. A gente tem um momento bem voltado ao trabalhismo, a questão trabalhista, por isso que vem a questão do populismo.
O Vargas era chamado de o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Então, ele sabia muito bem fazer o meio de campo entre o povo, que precisava de muitas coisas naquela época, e dos ricos, porque ele precisava do apoio também dessa burguesia aí, para apoiar o seu governo, né? E, com certeza, os militares também nessa época. Alguém colocou outra questão? Podem ser só essas, tá? A gente vai aprofundar depois lá na Constituição. O que vocês colocaram quanto características econômicas dessa época? Será que o Brasil era capitalista, socialista, só para a gente seguir no mesmo sentido do que a gente estava trabalhando na questão mundial? O que vocês acham? Capitalista ou socialista? Capitalista. Uhum. E a nossa economia, ela era voltada mais para a indústria ou para a agricultura, será em 1930? O que vocês acham? Será que a gente já tinha indústria bombando aqui no Brasil? Ou a gente ainda dependia da nossa agricultura e do café? Agrícola, né? Então, a nossa economia era agrícola e principalmente na questão do café. A gente começa lá no Dom Pedro II, entra na parte da República Velha, que a gente deu umas pinceladinhas semana passada, e continua no governo Vargas. Tá? Alguém colocou outros itens aqui? Tem 1000 coisas, né, que a gente poderia colocar. Estamos fazendo um apanhado geral. O que vocês ainda têm aí? Nada? Então, complementem. Ok? Capitalista, economia agrícola, blá, 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 blá. Muito bem. Outro item que vocês tinham que destacar foi uma pequena revolta que aconteceu em 32. Perdão, 32. 34. 34 é a Constituição. O que vocês encontraram dessa revolta? Né, que foi uma oposição ao governo que começou lá no estado de São Paulo. Quem é que faz um resumo breve aí para mim? O que vocês acham? Eu botei assim, aconteceu em São Paulo devido às elites estaduais não terem se agradado às decisões de Getúlio Vargas. Isso aí, né? Foi uma revolta contra o governo de Getúlio, porque, gente, quem estava no poder antes de Getúlio, que a gente comentou antes? Era a elite paulista e a mineira. Paulista e mineira, né? Se revezavam no poder. Aí era a vez da elite paulista. E aí vem o golpe, né, de Estado do Getúlio Vargas. É óbvio que eles iam estar descontentes com isso, né? Então, ainda mais quando Getúlio nomeia um governador para o estado de São Paulo que não agrada às elites da época. Então, a gente tem uma revolta aí, né, uma revolta armada, guerra mesmo, uma guerra civil, contra as tropas do governo. E aí, o que vocês acham que quem é que ganha isso? As tropas do governo ou os paulistas? O que vocês acham? As tropas do governo vencem essa revolta, né? Mas os paulistas fazem uma pressão no Getúlio. Né? E o que foi muito importante é a partir dessa revolta que o Getúlio escreve a Constituição de 34. Né? Ele não vai escrever a Constituição porque ele é bonzinho, né, gente? Pelo amor de Deus, bonzinho, olha, né? Então, é óbvio que tem interesses por trás. Então, essa elite paulista, por isso que se chamou Revolução Constitucionalista. Né? Os paulistas queriam uma nova Constituição, que foi o que Getúlio tinha dito que faria e não fez. Tá? Então, vamos colocar lá, Revolução Constitucionalista. Foi uma revolta onde São Paulo pega em armas
governo Vargas, exigindo uma nova Constituição e que eles pudessem escolher o seu governador. Né? Porque afinal era o Getúlio. Lembra que a gente botou lá no início? O Getúlio tira os governadores, bota os interventores do seu interesse. E aí os paulistas não aceitam isso, né? Então, pegam em armas. Ai, gente, quantos meses durou? Deixa eu olhar aqui as datas. De julho, um mês e alguma coisa, eu acho. Isso aí. E aí a gente pode colocar assim, foi uma revolta, nova Constituição, pudesse escolher o governador. Ao final, o governo derrota os paulistas, mas aceita suas solicitações, seus pedidos e suas solicitações. Mas aceita, deixa eu achar a palavra certa. Bom, vou botar assim, mas aceita que os paulistas escolham seu governador e escreve a nova Constituição. Isso aí. Que é, gente, a terceira Constituição do Brasil. A gente teve a primeira, né, lá com Dom Pedro I, 1824. Depois a gente teve uma da Primeira República, que era da República Velha, que a gente viu rapidinho semana passada. E essa do governo do Getúlio. Tá? Alguém colocou a questão da morte dos 4 jovens? Do MMDC? Não? Tá, então ok. E é um detalhezinho aí, que aí é que estoura mesmo a pressão, né, pela revolta. Tranquilo até aí, gente? Muito bem. Então, a gente vai para a Constituição de 34, tá? Que é marcante até hoje na história. Aí depois, ela vai ser fundamental porque o que está ali são direitos que a gente ainda tem hoje. Então, por isso que ela tem... Oi. Eu botei uma coisa nessa Constituição de 1934. Vai, então, manda bala. Eu coloquei, o governo provisório foi encerrado quando a nova Constituição foi promulgada em 1934. Eu botei isso. Isso aí. Inicia, então, o governo constitucional, ou seja, o governo onde Vargas vai seguir a Constituição que ele próprio organizou, né? E aí, gente, o que acontece? Essa Constituição previa, bom, beleza, nós vamos ter um governo, mas quem é que vai ser o governante? Então, se escolhe, né, de forma indireta no Congresso, se escolhe, então, que Getúlio Vargas continue no poder nesse novo governo, tá? Bom, acrescenta aí, Getúlio no poder. O que mais tem nessa Constituição que ela é tão importante? O voto? Voto secreto e feminino. Né? O voto secreto e feminino. Lembram que eu mostrei umas charges na outra semana do voto de Cabresto?
né? Onde as elites, os donos, os fazendeiros exigiam que os seus empregados votassem no candidato que era de agrado deles. Então, isso com o voto secreto diminui consideravelmente. O voto feminino que não existia até então. A gente tinha colocado lá a justiça... Ah, não tinha colocado a justiça eleitoral, a justiça do trabalho, né? Aí nós temos a justiça eleitoral, que vai organizar as eleições. A justiça eleitoral, gente, existe até hoje, né? É ela que coordena todas as eleições que acontecem no Brasil. Fala, Matheus. Não? Tá. A justiça eleitoral... Falar o que, profe? Aí a gente tinha falado. Não. Ah, tá. A justiça do trabalho, até então, a gente não tem nada que determine de início de leis trabalhistas, absolutamente nada. Então, essa justiça do trabalho é fundamental, né? Direitos trabalhistas. Gente, com esses direitos trabalhistas, é muito importante destacar que não entra o trabalhador do campo. Esses direitos trabalhistas são só para os trabalhadores da cidade. O trabalhador do campo não incomodava. Só do campo, só da cidade era meio revoltadinho. Então, nós vamos fazer umas coisinhas para eles. Tá? Então, vamos lá, direito trabalhista. Trabalhadores da cidade. Trabalhadores urbanos, né? Que direitos vocês destacaram aí importantes? Qual era a jornada de trabalho? 8 horas, né? Ela permanece até hoje. Prof, mas fulano trabalha mais, claro, tem questão de hora extra, né? Mas não é permitido mais do que isso, sem remuneração ou sem, enfim, o contrato, ou, né? 8 horas diárias de trabalho. Descanso, quem é que botou aí? Semanal, remunerado. Prof, eu coloquei algumas coisas disso nas características sociais. Pode ser. Descanso semanal remunerado, ou seja, o domingo, né? Não precisava trabalhar no domingo e ele é remunerado. Nós temos lá indenização por demissão. Ai, gente, tem uma crise aqui, tá certo. Demissão sem justa causa. Ou seja, o trabalhador não pode ser demitido, ou melhor, o trabalhador ele pode ser demitido sem causa nenhuma, mas o patrão tem que pagar uma indenização para esse trabalhador. Isso acontece hoje também. Tá? Ah, vou demitir porque eu quero demitir. Não, né? Sem justa causa é diferente. Temos lá também férias anuais, isso não existia. Isso mudou agora um pouco mudou a forma de dar essas férias, né? Com a reforma ali do Michel Temer, mas continua sendo férias anuais, né? Estabilidade à gestante existe até hoje, gente. Nós mulheres, estabilidade à gestante. Nós mulheres, quando engravidamos e a gente está no mercado de trabalho, a gente tem proteção, assim, a gente fica em casa o tempo que precisa de licença e quando a gente volta, a gente tem garantido que não vai ser demitida. Isso acontecia, nossa, há muito tempo. Porque, demite. Não pode, né? Então tem essa estabilidade. Será que eu esqueci alguma? Proteção do trabalho. Proteção do trabalho. Infantil do menor, da mulher. Da questão de não poder trabalhar em locais insalubres, né? Principalmente se está gestante, o menor não trabalhar em locais perigosos, ainda não tem outras leis que proíbam, né? Trabalho infantil.
Tranquilo até aí? E pela primeira vez, gente, nós temos o ensino primário obrigatório. Gente, o nosso ensino primário obrigatório, ele tem menos de 100 anos. Nós estamos aqui em 1934. Nós estamos em 2020. A escola pública, onde eu trabalho, onde vocês estudam, onde eu estudei, ela tem menos de 100 anos. É muito pouco. É muito pouco, né? E começou lá, então, com o Getúlio. Tranquilo até aí? Temos mais alguma que vocês gostariam de destacar aí? Não? Então, ótimo. Temos uma visualização. Então, gente, me mandem a foto de vocês, do esquema, tá? Bom, nesse cenário... Ou fala, Vini. Eu mandei lá. Ótimo. Nesse cenário todo, GG, então, inicia uma nova fase do seu governo. O governo constitucional, que é da aula de hoje. O que nós vamos fazer? Temos um videozinho para assistir, para esclarecer melhor a gente. Tem uma introdução, né? No governo constitucional, começam a surgir novas ideologias, quer dizer, novas ideologias no Brasil, né? Porque essas ideologias já acontecem no mundo. Que é a questão do nazifascismo e do socialismo chegando no Brasil. Né? Então, essas ideias afloram a partir de 34 e a gente vai ter dois grupos, organizações políticas, né? Se dividindo aí, como era dividido o mundo dessa época, né, gente? Lembrem daquilo que a gente já estudou. Então, a gente vai ter um grupo nazifascista no Brasil e a gente vai ter um grupo comunista no Brasil. Então, é isso que eu quero... Vocês estão me ouvindo? Sim? É isso que eu quero que vocês deem uma olhada lá na página 34 ou, com a ajuda do vídeo, para preencher essa tabelinha. Bom, quem eram os integralistas? Que ano que fundaram? Que organização os integralistas fundaram? Tem um nome. E os comunistas também. Quem era o líder dos integralistas e dos comunistas? Que ideologia cada um defendia? E as principais ideias dessas organizações? E qual deles apoiava Vargas? Certo? E aí, gente, acontece a tal da intentona comunista, que eu gostaria que vocês explicassem o que foi. Certo? E a partir da intentona comunista, aí as coisas começam a mudar um pouco no governo Vargas. Toda essa liberdade, esse negócio de poder ter partido, de poder... Isso vai também cair por terra. Tá? Então, do governo constitucional, eu quero que a gente destaque essas duas organizações políticas. Tranquilo? Fácil, né? Eu botei esquema aqui, é da tabela, enviar a foto da tabela. Prof, Oi. tipo, eu não tô conseguindo imprimir os trabalhos. Tudo bem se eu fizer, tipo, como se fosse uma tabela no meu caderno? Claro, não precisa imprimir, nem eu tenho impressora em casa, gente. Tá. A minha pifô deve fazer no caderno. Copia ali a introdução e faz a tabela. Tá, obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida? Quem é que já assistiu o filme Olga? Já perguntei isso, eu acho. Ninguém? Então, Yasmin, muito bem. A história do filme Olga é a história da intentona comunista. Tá? Então, quem quiser assistir, tem disponível no YouTube. Tá? Não sei se tem no Netflix, mas pode assistir até a próxima aula. Não vou cobrar como trabalho, né? Mas vale para vocês assistirem, que dá uma boa ilustrada do que foi essa época no Brasil. Tranquilo, meus lindinhos? Então tá, qualquer dúvida me chamem, me gritem, porque já tá terminando 1 minuto. E a gente se fala. Tá bom? Então, ó.
Beijão. Até a próxima. Até a próxima.